Agenda dos presidentes. Olá, você que nos assiste, me chamo Marcelo Leme, sou da plataforma BISA, sou conselheiro em ESG e também conselheiro em governança e compliance. O tema desta pílula é sobre as agendas, a agenda do CEO, a agenda do presidente, a agenda do dono da empresa. Né? O que é importante? Então vamos lá. Em linhas gerais, diretrizes, apenas tópicos, claro que não dá para aprofundarmos aqui, não é o objetivo desta pílula, mas apenas alguns insights que valem a pena vocês terem em mente. Antes do Covid, nós tínhamos uma formatação e uma forma de conduzir os negócios. Depois do Covid, tudo isso se mudou. Acredito que nenhum de vocês tenham esta dúvida. Portanto, um dos primeiros tópicos é: toda a estrutura deve vir top-down, deve vir de cima para baixo. Aquela expressão walk the talk, ou seja, a forma com que eu conduzo os meus negócios, eu como gestor, eu como líder, eu como presidente, devo dar o exemplo aos meus funcionários. Então esse é um ponto extremamente importante, e como o dono da empresa está conduzindo os seus negócios frente aos seus diretores, ou como o conselho de administração está conduzindo os seus negócios frente aos seus presidentes ou vice-presidentes de cada uma das áreas. Então isso a gente aqui na plataforma, a plataforma BISA, a gente ajuda vocês a condução desses negócios. O plano de ação, a estratégia para a condução dos negócios, as reuniões passam a ser semanais, quinzenais, o como que o seu processo, o como que a sua empresa conduz os seus negócios com a ESG e que efetivamente deve ter com essas mudanças praticamente no dia a dia por políticas macroeconômicas ou microeconômicas, impacta o seu negócio. Então, como você está conduzindo essas reuniões? Então, nesse quesito de governança, é extremamente importante você observar isso. Quais são os cenários que você elaborou? Qual foi o seu business plan que você conduziu? Você refez esse business plan, esse novo planejamento com os novos indicadores, com os novos KPIs? Isso também, com essa nova forma de condução dos negócios, isso é um outro tópico bastante importante que deve ser observado. O como ou o quanto você agregou de valor ao seu produto e ao seu serviço, para mostrar para o seu consumidor, para mostrar para o seu cliente que sim, a sua empresa está importando com esse novo olhar, com esse novo formato de conduzir os seus negócios. E não pense que o consumidor não pesquisa na internet aquelas empresas que têm ESG e aquelas empresas que não têm ESG. Hoje o consumidor está de olho grande, ou o seu cliente sabe quais são as suas ações, porque hoje tudo é muito público. Então esse valor, isso deve ser intrinsecamente atrelado ao seu core business, ao seu negócio principal, e que, portanto, deve engajar um processo de inovação diferenciado, que é isso que o ESG traz para o seu negócio. O como que você reposicionou a sua marca, o quanto você está se valorizando frente a todas as partes envolvidas que você conversa, que são os stakeholders. Esse é um outro fator de extrema importância que você deve observar. O quanto que a sua empresa está pactando junto a terceiros. O quanto que o seu negócio ele impacta e pode, eventualmente, esses terceiros correr algum risco. Isso é tratado dentro do G da governança, que dentro da governança estão os critérios do compliance, como eu tive a oportunidade de falar nas outras pílulas. Portanto, a sua empresa tem um programa de compliance bem estabelecido, isso é primordial para a condução dos seus negócios. Você precisa identificar, classificar e monitorar todos esses riscos que eu comentei relacionado ao compliance. Por que isso é importante? Primeiro porque nós temos uma legislação anticorrupção de 2013 com vigência em 2014, data da nossa Copa do Mundo, não é verdade? E que
Alguns empresários, inclusive, foram para a cadeia, né? Porque não obedeceram, porque não conseguiram ter uma integridade, uma transparência na condução dos seus negócios. Então isso é um fator de extrema importância que você deve tratar, que você deve cuidar destes riscos ao seu negócio. Aqui não dá tempo de falar tudo sobre compliance, porque senão ficaríamos o dia todo ou uma semana inteira só para falar de compliance. Então aqui apenas são insights e highlights para você conduzir melhor os seus negócios. O quanto que o processo de aculturamento, o quanto que a sua cultura, o quanto que os seus valores estão demonstrados em seu código de ética e de conduta, e principalmente o quanto que os seus colaboradores, o quanto que os seus funcionários, diretos e indiretos, sabem ou têm conhecimento destes valores. E por que isso é importante? Porque cada vez mais o seu consumidor, o seu cliente, quer saber se a sua empresa é íntegra, se a sua empresa transmite uma credibilidade. Por isso a importância de ter o ESG. O foco também é importante estar na sua agenda ou na agenda de um CEO, de um presidente, a saúde mental de todos os colaboradores, diretos e indiretos. Esse é um fator primordial, um fator chave, que sem os colaboradores, principalmente nesse momento híbrido que nós estamos vivendo, onde se trabalha em casa e se trabalha na empresa, os colaboradores têm que estar muito bem, né? O quanto o seu líder, o quanto o seu gestor tem conduzido todos esses processos. Você deve também, um outro ponto bastante importante que veio à minha mente agora, é implementar um comitê, mas não um comitê de crise. Eu não gosto muito dessa palavra, mas sim um comitê de gestão de oportunidades, né? Com o Covid-19, desde quando instaurado, quantas e quantas empresas não souberam aproveitar estas oportunidades para criar, para se reinventar, para remodelar o seu processo e produtos e serviços que são ofertados. Então, crie este comitê, crie esta gestão destas oportunidades para que cada vez mais você consiga conduzir os seus processos internamente de uma forma mais transparente, de uma forma melhor internamente, não só com os seus colaboradores, mas com todas as partes envolvidas que são os stakeholders, né? Até porque com o modelo híbrido que eu comentei com vocês há pouco, fica muito difícil distinguir a vida familiar da vida empresarial. Como é que hoje um CEO ou um presidente de uma empresa, ou como que um conselho de administração vai conduzir essas questões aos colaboradores que trabalham em casa, né? É hora de trabalhar, não é hora de trabalhar, quais são as metas atreladas, como que a política de cargos e salários, inclusive de benefícios, estão atreladas a este colaborador que trabalha em casa. Até porque ele tem filhos, ele tem uma vida afetiva dentro de casa que tem que ser respeitada, certo? Então, existem muitas controvérsias, existem muitos poréns que devem ser observados, em que todo esse processo deve ser conduzido não só na empresa, mas junto do recursos humanos, junto do departamento jurídico, para que esses funcionários, esses colaboradores tenham cada vez mais uma segurança do quanto, como, onde deve trabalhar, para que conduza melhor todos os processos internamente dentro da empresa. Então isso deve ser extremamente bem observado, para nem trabalhar demais e nem trabalhar de menos, né? Portanto, tratar dessas saúdes que eu me refiro, a saúde financeira, a saúde mental e a saúde espiritual. Isso cada vez mais os colaboradores e naquela estrutura top-down que eu comentei, deve sim ser observada e deve vir o exemplo de cima, certo? Então, cada vez mais as empresas que não cuidarem
dos seus funcionários diretamente, não derem a eles ferramentas para que eles consigam tratar destas saúdes, infelizmente não serão empresas que conseguirão ou reter esse funcionário ou ter a perenidade devida e lucratividade. Então, portanto, o papel do novo líder, o papel deste novo agente, ele passa a ser basicamente como sendo um psicólogo. Ele tem que ter uma escuta ativa, não é verdade? Ele tem que saber ouvir o seu subordinado para saber de fato, inclusive, até problemas da própria vida pessoal desse funcionário, que às vezes um conselho, às vezes um afago, ou às vezes não digo só conselho, mas às vezes dar algum conforto para esse colaborador, apenas ouvindo, porque às vezes o fato do próprio colaborador falar já é uma forma de extravasar e já é uma forma de se tranquilizar e aquietar a sua mente, não é verdade? Então esse é um fator de extrema importância também. Agora, falando mais especificamente da pessoa física do dono, da pessoa física do diretor ou da pessoa física de quem é gestor do seu próprio negócio, para a condução dos seus negócios de uma forma melhor e mais equânime, principalmente depois do Covid-19. Os presidentes devem se perguntar, né? Quem sou eu? Né? Quais são os meus valores? O quanto eu quero dos meus valores, eu, pessoa física, representar isto na minha empresa e o quanto que eu quero que isso seja representado à sociedade. O que de fato eu quero? Né? Aonde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Então, tudo isso, eu sei que talvez sejam perguntas muito básicas, que certamente os presidentes já sabem como conduzir, mas, diante deste novo cenário pós-Covid, ou ainda que teremos a enfrentar muitos desafios, isso é muito importante ter em mente e remodelar os seus processos para que a empresa consiga ter uma perenidade. Né? Então, o ESG é todo um processo, é toda uma conduta interna que essas empresas, ao implementar, têm que ter intrinsecamente no seu negócio, mostrando cada vez mais essa transparência e ajudando a que essas empresas tenham essa perenidade maior. Por uma série de questões e benefícios que eu também já pude oportunidade de falar em uma pílula específica sobre os benefícios e desafios, ok? Então, portanto, para finalizarmos, todo esse processo de aculturamento, todo esse exercício destas perguntas que eu fiz para quem é gestor do negócio, ele vai encadear ou vai desencadear numa reformatação ou um remodelamento do quê? Do próprio código de ética, do código de conduta da empresa. Porque ali estarão intrinsecamente, né, todos os valores, tudo que o próprio gestor ele quer para a sua empresa, ok? Então, e isso, conduzindo tudo que ele quer e condensando neste código, obviamente isso deve ser replicado a todos os funcionários diretos e indiretos, para que ele consiga cada vez mais garantir uma transparência e consiga cada vez mais entender e conduzir os seus negócios para cada um dos departamentos e que esses departamentos consigam replicar isso em um denominador comum, que é o sucesso da empresa dele, ok? Então, enfim, nesta pílula tem muito mais o que falar sobre a agenda dos diretores, a agenda do CEO, mas infelizmente, tendo em vista o objetivo desta pílula, a gente não consegue avançar mais, ok? Ficaremos à disposição, nós aqui da plataforma BIS, através dos nossos consultores, para poder ajudar a você, empresário, que queira melhorar os seus processos, que queira ter perenidade, que queira ter continuidade e lucratividade. Então, a gente aqui, num processo de inovação que a gente tem instaurado aqui na plataforma Bisa, a gente consegue sim te ajudar a implementar o ESG, a implementar a governança, a implementar o compliance, para que você consiga ter bastante sucesso. Conte conosco, entre em contato,
escreva um e-mail para nós, que a gente sim vai ajudar vocês em tudo que for necessário. Tá bom? Um abraço a você, fique com Deus e nos vemos em breve. Um abraço.